Então, continuando, a primeira comparação que Jesus fez foi com a porta. Então, ele é a passagem para a vida eterna. Ele, entrando e saindo por ele, vivendo nele, estaremos seguros. Acharemos o sustento para a vida espiritual, não nos homens, mas em Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, ele é a porta, não é homens. Nós não temos que atravessar por ensinamentos humanos. Nós não temos que correr e passear e seguir ensinamentos humanos. Nós precisamos encontrar a porta certa, encontrar a saída deste mundo falso e entrar na vida e na salvação que só Jesus pode prover. Então, Jesus, no versículo 10, ele disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Note bem aqui que, no contexto, Jesus estava comparando ele como o guia verdadeiro, ele como o pastor das ovelhas, ele como a porta de entrada para a salvação e como o ambiente de vida em que as suas ovelhas deveriam viver, é o próprio Jesus. E algumas pessoas têm um entendimento de que o ladrão aqui seja uma referência a Satanás. Mas contextualizando melhor o texto de João capítulo 10, então o ladrão é o tipo da pessoa que não é o pastor, que não é Jesus, que não é a porta. O ladrão é o antagonismo do que Jesus realmente se refere. Então, enquanto Jesus veio para dar vida, vida em abundância, para dar salvação, para dar pastagem a verde, para nos levar aos campos lindos de Deus, para a vida espiritual real, o ladrão não. O ladrão, quando ele chega, ele vem. O ladrão vem apenas para roubar as ovelhas. Roubar as ovelhas. Ele vem para matar as ovelhas. Ele vem para destruir. Porque ele só se importa consigo mesmo. Então, aqueles que só se importam consigo mesmo, que não estão nem ligando para o bem-estar das pessoas, são o ladrão. São o ladrão. O ladrão é aquele que só pensa em si mesmo. É o falso pastor, é o falso guia, é o falso mestre, é o falso apóstolo, é o falso profeta, é o falso líder que quer realmente dominar sobre as pessoas, roubando elas de Jesus, matando sua vida espiritual, porque eles não podem dar vida, e destruindo às vezes a fé daquela pessoa em Deus, porque muitas pessoas às vezes nem querem saber mais de Jesus, porque o que se diz pastor saiu com a mulher do outro, porque o que se diz pastor foi pego roubando, porque o que se diz pastor não é um bom pai e assim por diante. E as pessoas então estão destruídas com o mau exemplo de tantos outros. Então o ladrão vem vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e uma vida plena, uma vida abundante. Ele diz direto, declaradamente agora, sem rodeios aos judeus que estavam ouvindo ele, eu sou o bom pastor. Está vendo essa palavra pastor? A palavra pastor, no singular, no Novo Testamento, ela é como um título divino, dado somente a Jesus e a Deus Pai.
Então, no Novo Testamento nós não temos nunca a palavra pastor se referindo a um único homem, como sendo o pastor fulano de tal. Então, as duas vezes que a palavra pastores aparece na Bíblia, então, Efésios 4:11 e Judas, versículo 11. Então, em Efésios 4:11 diz: Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. E a palavra pastores está conjugada com a palavra mestres. Melhor do que pastores e mestres seria pastores doutores ou pastores mestres. Por quê? Porque os presbíteros, os homens responsáveis por guiar o rebanho, vão guiar o rebanho pelo ensinamento. E por isso são pastores mestres ou pastores doutores. E lá a palavra está no plural. Não está designando ninguém como pastor fulano de tal. Porque a palavra pastor no singular, no Novo Testamento, é como um título divino dado somente a Deus e a Jesus. Então, não podemos chamar um homem exclusivamente de pastor ou de nosso pastor, se a Bíblia não dá esse exemplo em lugar nenhum das Escrituras. E a outra parte, onde aparece de novo a palavra pastores, no plural apenas, referindo-se a qualquer guia religioso, qualquer obreiro mau que só cuida de si mesmo. Judas 11 diz: pastores que a si mesmo se apacentam, buscando seus próprios interesses, cuidando apenas de si mesmo, zelando apenas por si mesmo e nem preocupado com o povo de Deus. Então são essas as duas vezes. Em Efésios 4:11, pastores mestres, referindo-se aos anciãos escolhidos para cuidar do rebanho, porque principalmente eles têm que dar o exemplo e o ensinamento. E Judas 11, referindo-se sobre qualquer tipo de obreiro, seja profeta, seja evangelista, seja mestre, seja presbítero, qualquer um que interessa-se apenas por si mesmo estaria pastoreando assim. Então, mas a ideia de pastorear dá o sentido de como cuidar dos irmãos. Vamos cuidar uns dos outros como Jesus cuida de nós. Jesus é carinhoso, Ele cuida, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, Ele quer que elas tenham vida e vida abundante, nunca roubam, nunca matam, nunca destroem as suas próprias ovelhas. Bem, embora as ovelhas não sejam nossas, sim de Jesus, devemos cuidar delas como Jesus, pastoreando, guiando, dando exemplo, dando ensinamento, mas nem por isso precisamos arrogar para nós um título de pastor delas, porque foi dado apenas a Jesus. Bem, então, pastorear é uma maneira de fazer um trabalho que Deus quer, não um motivo para criarmos títulos que fazem uns superiores aos outros, criando assim uma hierarquia não autorizada. Voltando ao texto de João 10, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele começa a falar mais: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ele está falando de uma pessoa que está ganhando para fazer um trabalho. Ele está falando da pessoa que só está interessada no dinheiro. Então, o ladrão está só interessado no dinheiro. Melhor do que a versão assalariada seria o mercenário. O mercenário é a pessoa que só está interessada no dinheiro. Se ele tiver que roubar, ele rouba. Se ele tiver que pegar emprestado e não devolver, ele vai pegar. Se ele tiver que abusar de alguém, ele vai fazer, porque o objetivo dele não é a vida das ovelhas, nem cuidar das pessoas, é o dinheiro. Então, quantos mercenários são revestidos da imagem de um pastor e não são pastores, mas são mercenários disfarçados? Então, a pessoa que é mercenária e não é
como Jesus. Então, ele é um falso. Ele quer ficar no lugar de Jesus, mas não consegue, não pode. Porque o interesse dele não é como o de Jesus. Jesus dá a vida pelas ovelhas. E o mercenário quer tirar das ovelhas o máximo que ele pode. Então, o mercenário não é o pastor e as ovelhas não pertencem a ele. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, quem é aquele que cuida de nós? É Jesus. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele é o bom pastor. Ele está nos ensinando como cuidar das pessoas, como ele cuida do seu grande rebanho, que é a igreja. Bem, o lobo vai atacar as ovelhas. E aqui o lobo talvez pudéssemos até pensar a ideia sobre Satanás, aquele que está querendo, né, causar mal para as ovelhas. E não tem mais ninguém para defender as ovelhas, porque o assalariado, o mercenário, vai fugir na hora do aperto. Então o mercenário, quando vê o lobo, ele foge, né? Ele abandona as ovelhas. Jesus não nos abandona. E uma pessoa que cuida da igreja, que cuida dos irmãos, que cuida de outros servos como ele, não abandona os irmãos nas dificuldades do dia a dia. Então, está vendo? Ele não vai enfrentar o lobo, ele vai fugir. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Está vendo? Não é isso que Jesus quer que aconteça com o seu rebanho. Então ele vai ser o bom pastor e vai defender o seu rebanho. Mas ele está se comparando com pessoas que querem roubar o seu lugar na vida dos outros. Você pode identificar uma pessoa que não é serva porque não quer servir, só quer ser servido, que só pensa e só fala no dinheiro, que só faz as coisas se derem condições materiais suficientes e além disso para ela fazer. E que quando as coisas apertam, ele nunca pode estar lá realmente dentro do problema para ajudar. Então, você reconhece o falso, o verdadeiro é Jesus. E Jesus quer que nós, os discípulos, sejam como eles, possamos cuidar uns dos outros como ele cuida. E ele volta a dizer: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Note bem que maravilha Jesus está ensinando e dizendo. Ele está dizendo, ele é o bom pastor. Então, eu sigo o bom pastor. Eu sigo a Jesus. Eu não tenho um pastor humano. E eu não sou pastor da alma das pessoas. Deus é que é o pastor verdadeiro, o supremo pastor. E nós, apesar de fazermos o trabalho de pastorear e ajudar a cuidar do rebanho dele, não temos que ter um título que a Bíblia não deu para homem nenhum. Mas de fato reconhecer quem que é bom. Quem que é bom? Bom é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. E o que é mais interessante e bonito nesse texto, as ovelhas conhecem a ele. Sabem, quando alguém chega perguntando quem é o pastor, e de casa em casa, e às vezes em grupos pequenos, ou mesmo nos prédios onde os irmãos estão reunidos, e dizemos para aquela pessoa que pergunta, quem é o pastor aqui da igreja? Então nós dizemos, sem pestanejar, o pastor é Jesus. E se a pessoa está procurando Jesus, então logo ela se identifica com a verdadeira igreja. Porque não é só Jesus que conhece as suas ovelhas de Jesus também o conhecem. Ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e quer saber mais? Elas me conhecem. Então as pessoas vão saber
qual pastor, qual ensino elas vão seguir. Bem, então Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas intimamente, como ele e o Pai se conhecem, e ele dá a vida pelas ovelhas, porque o Pai predeterminou este sacrifício de amor pelas ovelhas. Então quem pode nos amar tanto assim? Só Jesus. Irmãos que estão imitando o modelo de Jesus para cuidar uns dos outros, também são capazes de dar a vida em serviço uns pelos outros. Bem, então Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Está vendo? Jesus está fazendo uma profecia sobre a sua igreja. Um dia ele disse: eu edificarei a minha igreja. E aqui, em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. Ele diz: eu tenho outras ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco que Jesus estava se referindo ali era os judeus, o povo de Israel, que o esperou primeiramente antes de qualquer outro povo, estavam preparados pelas profecias do Antigo Testamento para a sua vinda. Então, este aprisco é Israel, aqui mencionado. Os judeus queriam aceitar o fato, a verdade de que aquele Jesus de Nazaré era o Messias enviado por Deus. Eram as ovelhas que estavam sendo conduzidas quando Jesus estava ensinando, cuidando e guiando e fazendo os primeiros discípulos. Mas ele diz que tem outras ovelhas que não eram daquele aprisco em que ele estava ali diretamente conduzindo. Mas ele disse: é necessário que eu as conduza também. E elas ouvirão o quê? A minha voz. Então as ovelhas de Jesus ouviriam a sua voz. Como é que Jesus vai nos guiar? É através de sonho? É através de visão? É através do pentecostalismo? É através de deitar, babar, gritar, correr, pular, tremer, falar coisas sem sentido, num frenesi coletivo? Não. Jesus vai nos conduzir quando nós ouvimos a sua voz. E nós só ouvimos a sua voz lendo os evangelhos e no resto do Novo Testamento que o Espírito Santo revelou sobre ele. Então, Jesus estava falando sobre os gentios, que os gentios seriam chamados a partir da casa de Cornélio. E, começando com Cornélio em Atos 10, quando Pedro pregou e batizou os primeiros não-judeus, então essas eram as ovelhas que Jesus haveria de conduzir. Então, quando Jesus conduzisse essas outras ovelhas, então haveria um só aprisco, um só rebanho e um só pastor. Então, a igreja tem que ser uma só. A igreja tem que ter um só pastor. Todos que servem, independente do dom que recebeu, devem reconhecer que a igreja tem um só pastor. É interessante que os evangélicos acham que isso se refere ao céu, né? Aí eles dizem: placa de igreja não importa. Lá no céu não vai haver placas de igreja. Lá vai haver um só rebanho, um só pastor. Não, esse não é o plano de Jesus aqui. O plano de Jesus aqui na terra, ele iria iniciar uma única igreja para o mundo inteiro. Um único reino, uma única família, um único corpo, onde judeus, gentios, bárbaros, cita, homem, mulher, culto, simples, todas as pessoas poderiam participar. Todas as pessoas sendo conduzidas pelo único pastor. Desculpa. Então, aqui em João 10,
é a primeira passagem que nós estamos lendo para nós entendermos a supremacia do pastor Jesus sobre qualquer outro tipo de pessoa. A pessoa a ser honrada é Jesus. Ele tem um rebanho e ele é o único pastor. E nós precisamos ser suas ovelhas, não seguir estranhos, não seguir mercenários, não seguir pessoas que roubam, matam e destroem nossa vida espiritual, mas seguir Jesus, que nos dá a vida, que é a porta para o céu. E como nós vamos cuidar das pessoas? Bem, nós vamos cuidar das pessoas como Jesus cuidou dos seus apóstolos, dos seus discípulos com os quais ele andou. Lembra tanto carinho que Jesus tinha com os seus, que um deles reclinava sobre o seu peito, abraçando, outro mexia com ele a mão no prato, não tinha um prato especial para Jesus. Jesus chamou eles para participarem dos seus sofrimentos. Jesus não mostrou que era de pedra, ele queria ajuda na oração. Jesus, ele conversou com pessoas discriminadas, dando o exemplo, de modo que quando os apóstolos chegaram, viram ele conversando com a mulher samaritana, então foram impactados pelo exemplo que Jesus estava dando. Jesus passou noites com eles em oração. Jesus lavou os pés deles. Jesus ensinou eles a servirem uns aos outros. Jesus disse que entre eles, ele era o mestre senhor, mas ele lavou os pés. E ele era como quem servia no meio daqueles homens. Então, e assim Jesus conduziu seus discípulos, assim Jesus conduziu suas ovelhas. E como é que nós devemos ajudar os irmãos? Seguindo o exemplo do bom pastor, seguindo o exemplo de Jesus, conhecendo cada um pelo nome, conhecendo as suas necessidades, e essas pessoas também nos conhecendo, nossas fraquezas, nossas necessidades, tendo uma vida real para com elas, e nunca querendo ser sobre elas o que só Jesus